Estamos de volta com o seu RBA Entrevista, agora o terceiro bloco do RBA Entrevista de hoje. E agora eu vou conversar com o doutor Alisson Castro. Ele é defensor público e o nome dele apareceu agora muito na imprensa essa semana porque ele foi o defensor daquele jovem réu confesso de ter tirado a vida do sargento Marinho da Polícia Militar. Nós vamos falar desse assunto e saber como é que funciona de fato a Defensoria Pública, o papel do defensor que faz esse trabalho durante um júri. Doutor Alisson, bom dia, seja bem-vindo ao RBA Entrevista. Muito bom dia, Nonato. A Defensoria se sente lisonjeada com esse convite de, mais uma vez, estar contribuindo com a sociedade através da informação. Esse veículo tão importante que é esse canal de televisão RBA que leva informação para a população de uma forma geral. Essa semana o senhor trabalhou como defensor público de um jovem no Tribunal do Júri. Primeiro, eu quero saber o que é o Tribunal do Júri, que as pessoas ficam... mas o Tribunal do Júri tem defensor, tem juiz, tem promotor. O que é o Tribunal do Júri? Doutorado, a instituição do júri é uma garantia do cidadão de uma forma geral. Porque, através do Tribunal do Júri, um cidadão é convocado para julgar um seu semelhante. A nossa Constituição fala, no artigo 2º, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, a Constituição já declara que todo poder emana do povo. E o Tribunal do Júri é uma das formas do povo exercer o poder, porque o povo é convocado para julgar o seu semelhante. Em regra, só quem pode julgar o semelhante é um juiz concursado. Mas a Constituição entendeu que o Tribunal do Júri é responsável por julgar uma pessoa semelhante. Então, assim, o Tribunal do Júri é uma garantia do cidadão, porque ele vai ser julgado nos crimes de morte não por um juiz concursado, mas por pessoas do povo. Então, a pessoa do povo que é convocada são pessoas concursadas, são pessoas comuns, que às vezes se colocam naquela situação do seu semelhante. Olha, se eu estivesse naquela situação, eu agiria da mesma forma. Então, eu vou julgar desta forma ou de outra. Porque o cidadão do povo, ele não está nos gabinetes, ele não estudou livros de direito. É a pessoa que tem a sabedoria popular, são pessoas do povo, que muitas vezes não tem conhecimento jurídico, mas tem conhecimento de vida. Então, se colocam naquela situação e julga o seu semelhante da forma que ele bem entender. Pelo que eu entendi aqui, já que o senhor disse que na Constituição esse poder emana do povo, e é uma garantia de direito ainda maior, porque o réu ele vai ser julgado por um colegiado, não é isso? Isso. Por um colegiado, o povo do nível dele ali, sem conhecimento jurídico, que vai lá, vai olhar como cidadão, como indivíduo e vai fazer esse julgamento. Nesse caso do Tribunal do Júri, quem o julga é realmente o povo, são os jurados. É o povo jurado, é o povo, Nonato. Os jurados são 7, então a decisão é por maioria. Então são 7, não tem como dar empate. Então o cidadão taxista, é o agente de portaria da prefeitura, é o vigilante, são pessoas do povo marabaense. Então a decisão do júri eu respeito bastante, Nonato, que foi o povo que decidiu. Da mesma forma que o povo elege um prefeito, um vereador, o povo julga aquele caso concreto. Então, há um sentimento de justiça que pertence à população marabaense naquele caso concreto. Então, é uma decisão soberana, por quê? Porque o povo, todo o poder emana do povo. Por isso que a decisão do júri é soberana. Agora, doutor Alisson, e para a gente entender, vamos supor que numa situação que o povo, os 7 jurados, um número maior de votos aí condenou, pede a condenação de um determinado réu. Como é que se tira os números da quantidade de tempo que ele vai ficar preso? Em que base o juiz, qual o critério que o juiz tem aí para dizer esse aqui vai ficar 10 ou outro vai ficar 15, esse aqui vai ficar 3? Como é que funciona? Bom, Nonato, a pena do homicídio simples, que é o artigo 121, que é matar alguém, que diz o artigo 121, é de 6 a 20 anos. Já se o homicídio for qualificado, se for por motivo fútil, por exemplo, ou motivo torpe, a pena passa de 12 a 30. Então o juiz vai analisar a situação pessoal de cada acusado. Se a pessoa tem antecedentes criminais, se a pessoa teve uma culpabilidade muito séria, muito grave,
rapaz, ele agiu com extrema perversidade, ele tem uma personalidade voltada para o crime. Então, ele analisa essas circunstâncias para fixar a pena de acordo com as características de cada acusado. Então, um pode pegar 6, outro pode pegar 12. Pelo mesmo crime cometido. Pelo mesmo crime. Então, o juiz vai analisar as circunstâncias de cada as atenuantes. Isso, isso. O indivíduo, por exemplo, tem uma vida pregressa com passagem já pela polícia, ou já cometeu outro homicídio, né? já agrediu alguém. Tudo isso aí vai contando negativamente. Para ele, consequentemente, aumentando a pena. O juiz, Nonato, quando ele vai fixar a pena, ele observa 3 requisitos. Ele fixa a pena base, ele olha, eu quero fixar 10 anos. Aí depois, no segundo ponto, quero ver se tem atenuantes ou agravantes. E no terceiro ponto, se tem circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena. Ele faz um cálculo. O juiz tem que fazer o cálculo. Pena base, 10 anos. Tem circunstância atenuante? Diminui um pouquinho. Tem algum agravante? Aumenta mais um pouquinho. Tem alguma causa que aumente a pena? Por exemplo, ele matou um pai ou a mãe, é uma causa de aumento. Então ele já aumenta. Quando ele faz todo esse processo, que é um processo que a gente fala trifásico, são 3 fases, pena base, causas de atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição. Ao fazer esse cálculo, ele chega à pena final do réu. Um exemplo de uma atenuante, por exemplo. Atenuante, a menoridade de 21 anos. Se o réu for menor de 21 anos, ele tem atenuante. Se ele confessa um crime, ele é atenuante. Todas essas circunstâncias são atenuantes. Né? Se o sujeito confessa, se o sujeito é menor de 21 anos, se o sujeito for maior de 70 anos na data da sentença. Então, todas essas circunstâncias, o magistrado leva em consideração na hora de fixar a pena. Agora, as mais comuns são a confissão e a menoridade de 21 anos. Né? Tá. Doutor, o senhor já falou mais ou menos como é que funciona o tribunal do júri, um julgamento durante o tribunal, mas eu queria que o senhor falasse novamente, contando peça por peça. Já falou dos jurados, que são pessoas do povo, comuns, né? E de um lado tem o réu, né? E de um lado tem o defensor, que é no caso o senhor, e do outro lado é o promotor ou o advogado. Isso. E o juiz é o central. É esse o cenário do tribunal do júri? É esse o cenário, Nonato. Nós temos o magistrado, que eu digo, o magistrado ele não julga, ele apenas aplica a pena. Né? Muitas vezes diz assim, o juiz julgou o processo. Não. O juiz ele apenas aplica a pena. Quem julga são os jurados. Então nós temos o juiz, que é uma figura que fica ali como organizando os debates. Às vezes uma parte quer se exaltar, o juiz pede silêncio, ou o doutor se contenha. Concede os apartes, às vezes a pessoa está falando, a outra quer interromper, o juiz concede o aparte. Temos a figura do promotor de justiça, que é aquele que tem a função de acusar, né, de acusar, dizer que, olha, realmente ele cometeu esse crime, mas também o promotor pode pedir a absolvição, se entender que não existe provas. Muitas vezes os promotores pedem a absolvição. Ao lado do promotor, mas não é muito comum, acontece nos casos de repercussão e quando a família da vítima tem condições financeiras, contratam advogados, que são chamados assistentes de acusação, que é para dar um reforço ao promotor de justiça. Então, após a fala do promotor, ainda vem mais advogados ainda para reforçar a acusação. Não é comum nos júris aqui em Marabá, só nos casos de repercussão e quando a família da vítima tem condições financeiras. E tem a figura da defensoria, que é aquela instituição responsável por defender as pessoas que não têm condições. Geralmente, os honorários de advogados do júri são muito altos. Né? Tem advogados que cobram valores que o réu não tem condições de pagar, então procuram uma defensoria. Né? Doutor, teve um assistido agora recente que um advogado cobrou um determinado valor e ele não tinha esse valor. Eu disse, não tem problema. Então, o advogado ele tem o direito de cobrar os honorários dele, se valorizar, né? Cobrar a quantia que ele acha que tem que ser cobrado. E caso você não tenha, existe a defensoria. Então, após a fala da promotoria, dos assistentes, aí entra a defensoria, para defender o acusado do crime de homicídio. Tá. Doutor, o senhor já falou que 7 pessoas são jurados aí, e são pessoas comuns. Agora eu quero saber do senhor, quem não pode ser jurado? Já já o senhor me responde, tá bom? Eu vou um rápido intervalo comercial, em 2 minutos eu estou de volta com o seu RBA Entrevista.
Estamos de volta agora com o quarto e último bloco do seu RBA Entrevista, conversando com o defensor público, o doutor Alisson Castro. Antes de ir para o intervalo, eu perguntava para o senhor, nós já falamos quem pode ser jurado e quem não pode ser jurado, quem nunca vai ser convocado para ser jurado. Donato, a nossa lei, que é o nosso Código de Processo Penal, ela faz uma divisão. Quem não pode ser jurado, né? São as pessoas que são impedidas de ser jurados. Né? O governador do estado não pode jamais ser jurado, o nosso presidente da República e os seus ministros, governador de estado e seus secretários, prefeito municipal não pode ser jurado. Também não pode ser jurado, Donato, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria e os servidores do Poder Judiciário não podem ser jurados. Então, a lei, de uma forma de resguardar essas pessoas, impedem delas serem convocadas para o júri. Teve uma época aqui em Marabá que um secretário, eu não me recordo qual a pasta dele, ele foi convocado. E no momento lá, antes de ser chamado, ele avisou ao magistrado, né, que era secretário de município, de uma pasta municipal aqui de Marabá. O juiz de pronto acatou, disse, olha, vamos poupá-lo, né, de ser secretário, se ocupar uma pasta, né, então para não expor o senhor, a gente já vai tirar o seu nome aqui da urna para o senhor não ser sorteado. Então a lei não permite que essas determinadas pessoas sejam juradas. Né? Governador do estado e seus secretários, presidente da República e seus ministros, membros do Poder Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público e os servidores também não podem ser jurados. E ao serem sorteados por conselho de sentença, o juiz faz a advertência que não podem compor o conselho de sentença marido e mulher, genros, sogras, irmãos. Então ele já faz a advertência. Então essas pessoas que têm um parentesco, tanto com o réu ou com o defensor, com o promotor, com o juiz, não podem ser jurados também. O juiz já faz a advertência e ao ser sorteado a pessoa já tem que dizer logo. E quem foi sorteado por último que sai. Por exemplo, se a primeira pessoa foi sorteada, o outro já alega o impedimento. Quem que sai? O que foi sorteado por último. Aí o juiz já sorteia outra pessoa para compor o conselho de sentença. Essa lista fica com o Poder Judiciário, com o juiz? O juiz ele faz uma lista geral todo ano, né? E publica no Diário da Justiça essa lista geral, né? Geralmente são servidores públicos da prefeitura, federais, estaduais, ele vai variando. E chega o período do sorteio dos jurados, ele faz um sorteio, né? Ele intima o defensor, o advogado, o promotor e o juiz para participar do sorteio dos jurados. Então, dali ele tira 25 da urna, de uma lista geral, ele tira 25 e marca 4 sessões do júri. Ele diz assim, olha, eu marquei 4 sessões do júri, então esses 25 juízes vão funcionar para essas 4 sessões. Aqui em Marabá funciona assim, né? Ele marca as sessões dos júris e vai proceder o sorteio. Quando é no dia, a gente vai tirando uma série de papeizinhos que tem os nomes dos jurados, a gente sorteia todos os 25 e aí ele faz uma lista com os 25 jurados. Aqueles 25 vão participar das próximas 4 ou 5 sessões do júri. Geralmente são 4 sessões. E o que acontece com o jurado, nesse caso recente agora que o senhor foi o defensor público do jovem, acusado de tirar a vida do sargento Marinho, parece que não compareceram, nem todos os convocados pela Justiça compareceram. O que pode ocorrer com uma pessoa que é convocada e não comparece? Donato, a função do jurado é extremamente relevante, é um serviço público. O sujeito não pode ter descontado o seu salário, conta como um dia de serviço. O jurado que comparece no tribunal do júri, ele ao final recebe uma certidão que ele pode levar no seu, como a maioria é servidor público, pode levar no seu órgão, que quando houver uma remoção, uma promoção, ele tem prioridade por ter sido jurado. Então é uma experiência de vida, mas também é uma forma de você ser promovido, né? E respondendo a sua pergunta, o jurado que não comparece, ele recebe uma multa, né? O doutor Murilo aqui em Marabá, ele aplica sempre um salário mínimo. Então fica um recado para os jurados que não puderem comparecer no dia do júri, vão lá no júri, justifiquem a sua impossibilidade de comparecer ao júri, não deixe de ir.
pois o juiz vai fixar a multa de um salário mínimo. Ele, não, ele pode fixar mais, mas geralmente ele fixa um salário mínimo, né, que é a multa para o jurado que não comparece no dia da sessão de julgamento. O réu chegou atrasado neste caso. O réu é obrigado a estar presente no julgamento? Nonato, em 2008 teve uma alteração na lei. Antigamente, muitos júris eram remarcados, não havia o julgamento por causa da ausência do réu. O réu ele não é obrigado a comparecer. Se ele estiver solto, ele pode fazer a opção de não comparecer ao júri. Olha, eu não quero comparecer, eu não quero me expor, eu não sou obrigado a falar, a lei não determina que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, então eu não quero dar minha versão, eu prefiro ficar em casa aguardando o júri, vai estar o meu defensor lá, vai estar o meu advogado fazendo a minha defesa, então eu não quero comparecer ao julgamento. Isso é o caso de réu solto. O réu que está preso, a situação muda um pouco, porque ele está sob a custódia do Estado. Então, muitas vezes o Estado alegava que não trazia o preso porque não tinha combustível, não tinha viatura, e o réu queria comparecer. Mas o Estado sempre alegava, olha, não temos viatura, não temos escolta, não temos combustível. Isso aí prejudicava severamente a defesa do réu, porque ele queria comparecer e o Estado não dava as condições, impedia dele comparecer. Neste caso, ele é obrigado a comparecer, porque o Estado tem que fornecer os meios necessários para que ele seja conduzido ao fórum. Isso, se o juiz proceder ao julgamento de um réu preso que queira comparecer e o Estado não trouxe por falta de combustível de carro, o júri é anulado nesse caso. Então, se o réu estiver solto, vai se quiser, pode comparecer. Em 2008, houve uma alteração na lei, justamente para acabar com a morosidade nos processos do júri. O réu bastava sumir para que não acontecesse o seu júri. Inclusive, né? Cortando o que o senhor vai falando, era uma não sei se a palavra correta é essa, uma tática de alguns advogados de defesa que convencia o réu a não comparecer até para ganhar tempo, para apreciar melhor o processo. Você não vai, não tem julgamento. Isso. Adiava 1, 2, 3, 4 vezes, né? Hoje mudou. Hoje mudou. O réu agora ele pode ser julgado, chama-se a revelia, né? Se ele não comparecer, o juiz decreta sem justificativa, né? Mudou de endereço, não justificou para o juiz, não informou. O juiz decreta a revelia dele e o processo segue sem a sua presença. Agora, o que é importante, Nonato, é que a presença do réu no julgamento é muito importante, porque os jurados avaliam, olha, se ele está presente é porque ele não deve. Eu fiz um júri agora recente que eu absolvi a pessoa porque os jurados, olha, olhou para o cidadão e viu que ele não era bandido realmente. Né, que, olha, a presença do réu, eu repito, é muito importante, porque para o jurado, que é cidadão do povo, ele pensa na cabeça, olha, se ele comparecer é porque ele não deve, ele está prestando compromisso com a justiça, de ter vindo ao julgamento dele, né, mesmo correndo o risco de ser preso, de ser condenado, né, então ele veio. Então, para o jurado, isso pesa bastante a presença do réu no julgamento. Vamos falar um pouco específico aí desse último julgamento, desse tribunal do júri, que o senhor defendeu esse jovem de 20 anos. E eu quero saber qual foi a tese que o senhor usou para fazer a defesa e inocentá-lo, o corpo de jurados inocentá-lo. Pois é, Nonato. Esse júri ele durou mais de 12 horas. Como você falou bem, o jurado, o acusado chegou 9h30, estava marcado para 8 horas e já teve esse atraso. Esse processo é complexo, processo de várias páginas. O julgamento dele foi o resultado de um trabalho de mais de um ano, que eu venho acompanhando esse caso do Gustavo desde 2014. Cheguei, inclusive, a levar o processo dele até Brasília. Fomos até o STJ defendendo ele, né, pedindo a soltura dele durante esse período. E não conseguimos soltá-lo em Brasília, a defensoria foi até Brasília, né, e começamos a ouvi-lo e escutá-lo todas as vezes que íamos fazer nossas visitas carcerárias, e ele sempre dizia que teria agido em legítima defesa, que cometeu realmente o crime, como você falou, era réu confesso, mas sempre defendendo a legítima defesa. Então, eu disse, Gustavo, eu vou lhe defender, porque se eu não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Então, sou seu defensor, pago pelo contribuinte e tenho que lhe defender. Então, se você está alegando que agiu em legítima defesa, eu vou procurar provas no processo para sustentar essa sua defesa, porque eu sou a sua voz. Você não pode se autodefender, eu que vou lhe defender. Então, eu comecei a pesquisar no processo, estudar, acompanhar e comecei a cavar a minha tese da legítima defesa.
sustentei durante essas 12 horas a legítima defesa. Foi a tese que a gente vem sustentando desde 2014. Então, viemos sustentando a legítima defesa, trabalhamos a assistência de acusação, foi muito competente, né, nos seus argumentos, tentando rebater que em nenhum momento houve legítima defesa, mas a Defensoria Pública sempre muito tranquila com a tese que tinha estudado e começou a contestar aquela tese da acusação, que não houve legítima defesa, e acabamos sendo bem-sucedidos na nossa tese no NAT. Absolvemos o Gustavo, porque acreditamos que ele realmente agiu em legítima defesa. E o Conselho de Sentença sufragou essa tese, acolhendo esse entendimento da Defensoria Pública do Estado. Doutor, quando o senhor faz uma defesa de uma pessoa que é réu confesso, não fica para a população a imagem da impunidade? Quer dizer, o defensor, não digo especificamente o senhor, a Defensoria Pública fez a defesa de uma pessoa que confessou que tirou a vida do outro. Não cria essa imagem de impunidade? Pelo contrário, Nonato, eu acredito assim que a Defensoria ela contribui para que não haja impunidade. Eu vou explicar. Porque quando eu cheguei aqui no ano de 2010, a Defensoria existiam muitos processos parados, né? Tanto que eu faço júri de 2009, de 2008, de 2000. Essa sim é a verdadeira impunidade, porque o acusado sumia, não tinha advogado para fazer, o advogado não é obrigado a fazer júri de graça, não tinha defensor para fazer o júri, e aí os processos ficavam esquecidos nas gavetas. O juiz não poderia fazer um júri só, sem a defesa. Então, assim, essa é a verdadeira impunidade, porque o processo ficavam parados, acabavam prescrevendo, que popularmente chama caducar, né? O processo caducou, é arquivado. Então, na verdade, quando o réu confessa o crime, como foi esse caso que eu participei, que eu atuei, e os jurados, na sua soberania, acataram a tese, a população de Marabá, representada por aqueles jurados, entenderam por bem absolvê-lo. Então, nesse caso, não houve impunidade, mesmo o réu confessando, porque foi a própria população de Marabá, representada pelos 7 jurados, que entendeu por bem acolher a tese da legítima defesa e absolver o acusado. Ok. Doutor Alisson, eu quero agradecer sua participação hoje aqui no programa. Muito obrigado. Tem muito assunto para a gente falar. Eu espero que o senhor volte numa outra oportunidade para estar falando sobre esse trabalho da Defensoria Pública aqui no município. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, um bom fim de semana. Nato, eu que agradeço a Defensoria Pública de Marabá, que atua nesses casos envolvendo crime de morte, né, crime de sangue, como se fala popularmente, está lá na Defensoria, no Fórum de Marabá, lá na Transamazônica. Então, a população que achar necessário, que tiver um parente envolvido, ou um crime de morte, ou um crime de sangue, outro crime de furto, de roubo, e não tenha condições de contratar um advogado, procure a Defensoria no Fórum de Marabá. A Defensoria estará de portas abertas para atendê-los, caso vocês não possam pagar o advogado. Contem com a Defensoria. Ok, mais uma vez, muito obrigado você que acompanhou o RBA Entrevista de hoje. Um grande abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.